Boa noite a todos. Em breve vamos iniciar a nossa live a respeito da imutabilidade do nome civil. Vamos esperar às 20 horas a presença do Dr. Marcelo Cunha de Araújo. Em breve ele estará entrando. Agradeço a presença de todos os seguidores. Muito obrigada a todos vocês que já estão aí entrando, para que a gente possa debater, né, este tema que é muito significativo, principalmente em razão de conflitos entre legislação e o entendimento. Nós agora já estamos, né, ao vivo. Um oi para todos vocês, é um prazer enorme vê-los aqui, né, que estão sempre presentes, né. Muito obrigada a todos vocês. O professor Marcelo Cunha já entrou. Basta que você faça o pedido para visualizar e eu te aceitar. E aí nós vamos fazer a entrada do Dr. Marcelo Cunha. Isso. Estou agora só aguardando para que a gente possa iniciar realmente a nossa live de hoje. Aí, boa noite, doutor Marcelo Cunha, tudo bem? Boa noite, Alexandra. Como é que vai? Tudo jóia? Muito bem, graças a Deus. É uma honra para nós, da equipe do Conceito de Advocacia Especializada, tê-lo em nossa live de hoje. Não, o prazer e a honra é toda minha, viu? Eu agradeço o convite, agradeço também a lembrança do meu nome, né? Tantas pessoas aí habilitadas e capacitadas para falar a respeito desse tema aí tão importante, mas fico feliz de ser lembrado, ainda mais por você, Alexandra, minha amiga. É isso, tenho um carinho enorme por você. Vamos lá. Vou tentar falar em breve, né? O seu currículo, que é muito extenso. Se eu for falar todo o seu currículo, nós vamos ficar uma live inteira. Mas o doutor Marcelo Cunha de Araújo é promotor de justiça da Promotoria de Direitos Humanos da Comarca de Contagem, em Minas Gerais. É doutor em Direito pela Universidade, em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto 4 da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e também dos cursos de pós-graduação, meu colega de PUC Minas, né? Possui graduação em Direito, Engenharia Mecânica e Psicologia. Possui vários livros publicados na área jurídica, além de vários artigos científicos em revistas, né, nacionais e internacionais. Tentei fazer aqui uma síntese, né, do seu vasto currículo. Seu nome é super renomado. Eu acho que a sua formação é sim, professor. Na psicologia é o que te dá essa expertise para trabalhar com os direitos humanos e tratar desse tema tão importante que é a questão, né, do nome civil. E o nome civil, como nós temos várias pessoas que nos seguem, que não são da área do direito, eu acho que cumpre inicialmente tecer alguns esclarecimentos. Porque o nome civil, diante da nossa legislação, né, que é o Código Civil, vem demonstrando a diferenciação, porque o nome civil ele é composto pelo prenome e o sobrenome. O prenome é realmente como você é tratado. Por exemplo, Alexandra Clara, meu nome é um nome composto. E o sobrenome é o patronímico, né, que é o nome de família. E a nossa legislação é a Lei 6.015 do ano de 73, né? Está aí com 46 anos, né, de idade, há 4 décadas, e de lá para cá muitas coisas mudaram, principalmente a questão da evolução dos direitos da personalidade. Nós tivemos aí uma nova Constituição em 1988, na qual contemplou o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Diante disso, veio trazendo para nós, né, uma concepção dos direitos da personalidade. E o nome civil, ele integra a esfera, né, moral dos direitos da personalidade. Por quê? É como a pessoa se identifica perante a sociedade. Isso vem
desde a antiguidade. É como todos os reconhecem. Então, como o professor, né, Dr. Marcelo Cunha muito bem sabe, que eu sou da área, né, do biodireito, nós temos dois tipos de identidade, né? Nós temos a identidade social e a identidade genética. E o nome civil é o que faz, né, a identidade social. Então, ele é super importante, essa questão. E como faz parte Exato. dos direitos da personalidade, nós temos alguns entraves. Então, o que nos dá, através do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, dentro de um Estado democrático de direito, a possibilidade da autonomia privada, que para muitos consideram o quinto, né, momento da dignidade da pessoa humana. Só que, em razão da evolução da concepção da autonomia privada, para as questões existenciais, não se trata simplesmente de uma autonomia privada, e sim de uma autonomia existencial. Então, o nome faz parte também do exercício dessa autonomia. E aí, doutor Marcelo Cunha de Araújo, eu gostaria que o senhor explicasse assim, para a gente esses casos, né, de alteração que a legislação permite do nome civil, né, essas alterações mais comuns. Joia. Primeiro, Alexandre, eu queria, primeiro, você não me tratar de doutor, né? Nós somos amigos, colegas da PUC, Uhum. colegas do direito, então, se você não se importar, me tratar por você, não me tratar por doutor nem senhor, porque senão eu vou ficar triste, chateado com você. Mas, primeiramente, agradecer o convite, dizer que assim é uma honra imensa, e também gostei muito de trabalhar esse tema específico, porque, como você bem disse, isso tem que ser abordado no sentido de que o nome é uma característica da individualização da pessoa na sociedade. Então, como é que você identifica e individualiza uma pessoa e dá para ela uma personalidade dentro da sociedade? É justamente através do nome, do domicílio e do estado. Então, assim, se você juntar essas três características, você individualiza e individualiza uma pessoa, ou seja, dá para ela uma personalidade. Então, o nome é uma característica básica e intrínseca a uma personalidade. Você está reconhecendo aquele indivíduo uma característica de detentor de direitos dentro de um Estado democrático de direito. Então, por isso é que o nome ele é um direito tão importante, eu até diria, o núcleo central do direito da personalidade. Por quê? Do direito de personalidade. Por quê? Porque a primeira coisa que você faz quando a criança nasce até antes de nascer, né? Você já pensa no nome, mas juridicamente a criança nasceu, você já vai lá no cartório e escolhe o nome. Até aquele momento do cartório de pessoas naturais, você pode alterar. E a partir daquele momento que a pessoa recebeu aquele nome, torna-se uma característica de individualização daquela pessoa dentro de uma sociedade. Então, por isso que a gente tem esse princípio inicial aí, que a gente trata da imutabilidade do nome. A imutabilidade do nome é uma regra que está até posta dentro da Lei de Registros Públicos, só que hoje em dia, justamente devido a essas características do nome e da personalidade dentro de um Estado de Direito, né, como você bem diz, da autonomia existencial do indivíduo, então o nome ele deixou de ter esse caráter imutável. E assim, essa mutabilidade do nome, ela vem desde de aspectos já totalmente arraigados na nossa sociedade, que todo mundo considera assim costumeiros e simples e que todo mundo considera como parte do dia a dia, até aspectos mais menos triviais, que a gente teria que entrar um pouquinho mais a fundo nas minúcias para trabalhar. Então, a mutabilidade do nome, que hoje em dia eu acho que todo mundo sabe, em primeiro lugar, ela diz respeito a casos assim de mutabilidade em virtude de casamento ou de divórcio. Então,
Esse é o caso mais tranquilo e mais simples da mutabilidade do nome, que é o seguinte: a pessoa quando casa, ela pode alterar o seu patronímico de solteiro, ou seja, o seu sobrenome, né? É, 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 mas ela não pode suprimir o seu nome completo de solteiro. Então, a pessoa pode tirar algumas partículas do nome de solteiro, que preferir, mas ela não pode suprimir completamente o nome de solteiro. Isso é muito interessante, né? Ela pode utilizar o nome do marido completo, sem suprimir totalmente o seu, ou pode usar partes do nome do marido e partes do nome seu de solteiro. Isso não tem nenhuma regra que impeça qualquer conjugação, né? E depois, quando É, separa, a pessoa pode voltar. Agora, é interessante que a regra do nome é uma regra que todo mundo. É um exemplo clássico de direito costumeiro, porque todo mundo considera que existe uma obrigação de colocar o nome, o patronímico da mãe como nome do meio e o patronímico do pai como nome, como último sobrenome. E não existe nenhum tipo de norma nesse sentido. Isso é interessante. A pessoa pode, ela só não pode inventar sobrenome, Uhum. mas ela pode aderir. O filho pode ter o sobrenome todo da mãe ou o sobrenome todo do pai, não tem problema nenhum. Aliás, não tem problema nenhum se os dois estiverem de acordo, né? É. Mas existe essa possibilidade de mutabilidade do nome, muito simples, né? Que é com o divórcio e com o casamento. Aí é possível tranquilamente mudar o nome. Mas, ô, doutor, vou te falar, você, porque nós somos grandes parceiros mesmo na universidade. Mas a gente sabe o porquê dessa questão do nome da família da mulher estar no meio e da família do marido, né? Ficar ao final, porque nós viemos de um sistema, né, romano, germânico, né? Extremamente patriarcal, no qual o marido, né, veio sempre tendo essa questão aí final, né, da palavra, a mulher sempre submissa. E isso aí foi mudando ao longo dos anos, em que tanto é que no início Exato. a mulher é que adotava o sobrenome, né, do marido, e isso já não acontece mais. Atualmente há uma alternância. O marido pode, né, adotar o sobrenome da família da esposa, né? Sem problema nenhum. E o filho também. Sim. O filho também. É. Até aqui tem uma seguidora sua, Alexandra, que é Stalker Leo, Stalker Léo, que coloca assim: doutor, quando separa, pode continuar usando o nome do ex-marido? Pode sim, a regra é essa, se quiser, né? Não é obrigatório. Tem muita gente que faz questão justamente de não usar, né? Que a coisa que mais quer é tirar o nome do ex-marido. Agora, Às não vezes não, precisa né? de tirar o nome do ex-marido. Não, vai depender. Agora, é importante que se fale aqui que não são muito comuns e são raros os casos em que se exige que a mulher retire o nome do ex-marido ou o contrário, né? Quando eu falo uma coisa, mas também, mas o que é normal é que e quando que acontece esses casos que é possível de retirar o nome do ex-marido? É só quando existe um processo de separação antes do divórcio e nesse processo de separação fique constatada a culpa de um dos cônjuges pela separação, e Uhum. aí o cônjuge culpado pode perder o direito a usar o nome se isso não trouxer um prejuízo à forma como ele é identificado socialmente, né? Porque às vezes já costumeiramente ele era chamado pelo nome do ex-marido, por exemplo, e prefere continuar assim, ou então, mesmo o cônjuge culpado, se tiver uma grande divergência entre o nome dele e o dos filhos dele com o ex-marido, não tem essa necessidade de tirar o nome do ex-marido. Então, resumindo, o que eu estou querendo dizer aqui? Que manter ou não o nome do ex-marido ou da ex-mulher, manter ou não o nome de casado, acaba sendo uma opção na maioria dos casos, né? É óbvio que tem esses casos aí de exceção de cônjuge culpado que pode ter uma divergência em relação à possibilidade de usar o nome do ex-marido ou Isso. ex-mulher. Tem até um seguidor que ele é advogado, o doutor Jorge, lá da Bahia. Ele está fazendo a pergunta assim: que culpa? É a culpa de expor o outro, né, o outro cônjuge, ao vexame. Então, por isso que sempre. Não é isso, doutor Marcelo? Não é isso, Marcelo? Se a partir do momento que expõe o Exato. outro ao vexame
e que sempre vai atrelar o nome dele a isso, aí a parte que deu a culpa do vexame, ela Alexandre, perderia o direito de tá continuar. picando um pouquinho. Não sei se é a minha conexão, tá perdendo um pouquinho a sua conexão. Então, eu vou colocar, se for um caso, o fone. É mais a conexão mesmo que tá Você acha que é na travando um pouquinho. conexão? Aí eu não sei. Ah, não, Porque, agora eu acho que melhorou. tá, eu acho que ele fez a pergunta qual seria a culpa, né? Porque depois da emenda Vou constitucional perguntar pro 60. pessoal da live aqui. Pessoal, é só o vídeo da Alexandra que tá travando ou o meu também? Se alguém puder esclarecer isso aí pra gente. Porque o meu aqui tá parecendo que tá. Vamos ver. Tá, eu acho que melhorou. Então tá. Porque houve a pergunta assim, que tipo de culpa quando perderia a questão do nome, já que com a emenda constitucional 66 de 2010 a gente não discute a culpa. Essa culpa seria de expor o É. outro cônjuge ao vexame, não seria? Na verdade é o seguinte, eu só entendo que é possível se aplicar essa possibilidade de não manter o nome de casado se houver um processo de separação judicial. Então tem grande parte da doutrina que entende que com a emenda constitucional não se pode mais falar em separação judicial. Uhum, Então, a culpa na separação judicial. Agora, a culpa seria por qualquer caso de falha na infringência dos deveres conjugais. Então, qualquer ofensa aos direitos, aos deveres conjugais, né, de fidelidade, de suporte mútuo, de respeito recíproco, etc., poderia gerar uhum, uma culpa matrimonial, né, para gerar esse uhum. fim do casamento. Mas Tá. aí tem E como. justamente essa discussão. É cabível ainda a discussão da culpa no direito de família? Aí, é, se a pessoa entende que não é cabível mais a culpa no direito de família, não cabe mais essa discussão, na minha opinião, a respeito do nome. Uhum. E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. E quando a mulher, né, que geralmente a maior parte são as mulheres que passam a adotar, né, o patronímico do marido, separa e volta a assinar o nome de solteira com a certidão de nascimento dos filhos. Como que faz esse procedimento? Você me ouviu, Marcelo? Isso, a mulher que já separou, ouvi. O Uhum, seguinte, no caso, já houve o divórcio, né? E aí uhum, a mulher já voltou a usar o nome de solteira. Aí, para o pessoal isso. entender aqui da live, o que vai acontecer? A certidão de nascimento dos filhos vai ter uma divergência, né? Porque a certidão de nascimento dos filhos, ela vai estar com o nome da mulher de casado e agora ela pretende que mesmo não só a certidão dela de nascimento ou de casamento, porque ela ainda pode tirar uma certidão de casamento mostrando que ela está com a verbação de divórcio, ela quer também na certidão de nascimento dos filhos que conste isso. Então, esse é um procedimento super simples, basta ir com a sentença de divórcio e com o mandado judicial, né, dependendo do caso, ao cartório, onde a pessoa é registrada, os filhos, né, e apresentar, Uhum, fazendo o requerimento de retificação de averbação, né, de retificação por causa do divórcio. E aí, esse procedimento, inclusive, não tem a participação nem do Ministério Público e nem judicial. Ele é totalmente dentro do cartório. Então, é um procedimento simples de ser realizado em relação à alteração do nome da mãe na certidão de nascimento dos filhos. que bom, no cartório de registros de civil de pessoas naturais, né? E, De não é pessoas isso? naturais, onde o filho está registrado, exato. E não onde foi o casamento, né? Onde o Ah, sim. filho se encontra registrado. Então basta ir Entendi. lá, levando a sentença de divórcio, e aí isso aí é feito tranquilamente. E também não precisa constar em que idade o filho tenha, né? Ele pode ser tanto menor, né, de 18 anos, quanto pode já atingir a Sim, sim. maioridade a qualquer tempo que houver o divórcio, né?
Exato. Na verdade, o que acontece? As serventias extrajudiciais atualmente, elas estão num processo de modernização muito grande. Então, em breve, tudo isso vai ser integrado com o Poder Judiciário. Então, Uhum. eu imagino que em no máximo 5 anos, junto com a sentença de divórcio, o próprio juiz já comunica aos cartórios de certidão de nascimento, da certidão de casamento, de todos os cartórios envolvidos ali que se comunicam, né, para gerar como se fosse um CPF para um registro único de dados em relação à pessoa natural. É, Marcela, atualmente, né, em razão da pandemia, com as certidões com as sentenças de divórcio, os mandados de averbação estão sendo emitidos eletronicamente e já estão sendo enviados Já. eletronicamente via os cartórios, né? Então, para você ver como que já está Uai, tendo uma certa modernização, né? Quanto a isso. exato, É, exato. Isso é muito. muito bom. E a Muito outra questão interessante. e outra questão também da mutabilidade, né? Do nome e quanto à adoção? Adoção de Exato. crianças. O, em Exato. Em primeiro lugar, aqui eu vou falar a respeito só da adoção de menores, porque é possível haver a adoção de maiores, mas aí existe uma divergência se pode haver alteração do nome. Agora, a adoção de menores não existe uma possibilidade pela lei de que existe uma mutabilidade, mas só ao fim do processo, né? Existem escritórios de advocacia de ponta que conseguem essa alteração já desde da decisão liminar enquanto o processo corre, porque falando também para o pessoal aqui ficar por dentro da discussão, que é o seguinte: o que acontece? Muitas vezes, para você conseguir uma adoção, o normal é que exista uma necessidade de destituição ou de perda do poder familiar. Então, você só vai conseguir adotar uma criança se o pai biológico dela, normalmente, ele está infringindo algum dos deveres, infringindo gravemente os deveres de pai. Então, para você conseguir adotar uma criança, e ainda que seja menor abandonado, esse que é o problema. Para você conseguir adotar uma criança, você precisa de ter um processo judicial. Esse processo ele vai demorar um certo tempo. Por mais ágil que o judiciário seja, ele precisa de verificar de forma bem contundente a situação daquele menor. Então, esse processo vai demorar um pouco. Ao fim desse processo, o menor, inclusive se for menor de 12 anos, ele pode alterar o prenome e o sobrenome de acordo com a vontade dos pais, dos adotantes. Se ele for Uhum. maior de 12 anos, ele pode alterar o sobrenome de acordo com a vontade dos pais adotantes, só que o prenome ele precisa de manifestação dele, né? O maior de 12 anos, o juiz chega e pergunta para o maior: olha, o nome de sua certidão está aqui de Cauã. Você quer ser chamado de Eduardo a partir de agora? Se for maior de 12 anos, o juiz Dexter. pergunta para ele. É interessante, né? Isso. Só que isso aí Uhum. só ao final do processo. Agora, imagine só uma situação em que você propõe essa ação de adoção e a família adotante já, já, já começa a chamar a criança de Eduardo, só que lá está lá na certidão Cauã. Aí essa criança vai ser chamada na pré-escola de Cauã na chamada. Isso é uma coisa assim. Uhum. Então, essa questão da liminar é uma questão muito delicada e que justamente envolve essa questão de direitos fundamentais e de dignidade da pessoa humana, de autonomia, né, privada e existencial, né, doutor É, Alexandre? Isso aí tem um caso que aconteceu aqui em Belo é, Horizonte, não foi, não? foi, e eu tenho a maior honra de falar que eu fui a pioneira, né? Que foi um caso do nosso escritório, né? Eu estava atuando em que eu consegui que no curso do processo de adoção, antes de ser deferido, que fosse alterado o nome da criança
ela estava com 3 anos, ela foi para o casal adotante com 3 meses e que passaram a chamar de outro nome. Então, na hora de colocar na escolinha, iria ver que o nome registral era outro. E eu fundamentei todinho nos direitos da personalidade, na dignidade humana, né? Que haveria um choque para ele descobrir o nome registral. E o juiz da infância e juventude, ele entendeu meus argumentos e deferiu. E aí, à época, né, Exato, viraram e porque questionaram, nossa, mas isso nunca aconteceu. E aí afixaram não só a minha petição de liminar, como a decisão da juíza, né, em todos os painéis de avisos do Juizado da Infância e Juventude, demonstrando que isso seria possível. Né? Basta que tivesse que uma argumentação. Então, nós dois, que somos da área do direito constitucional, né, Marcelo, a gente baseia todas as exato. nossas decisões, então a gente tem argumento muito para isso, né? E que é bacana. Porque é o Agora, existem... seguinte, pode falar. não, é porque eu ia só falar, olha, a base do direito, eu até falo com meus alunos sempre o seguinte: todo profissional do direito tem a obrigação de estudar a dogmática até cansar. É. Estudar no mínimo 8 horas por dia de Sim. dogmática pura. Então ele tem que saber todas as regras, quando que é possível mudar o nome, quando que não é, que a regra é mudar só na decisão transitada em julgado e tudo. Só que o seguinte, a base do direito é você se colocar no lugar do outro. É razoável Uhum. que esse menino, adotando, ele seja chamado pelo nome da família biológica até ele ter 7 anos, quando transitar em julgado a sentença de adoção, quando aí ele vai É. receber o nome de Eduardo, e aí na escolinha eles vão descobrir que ele é chamado em casa de Eduardo, isso aí gera uma inconsistência psicológica para ele. Sim. Isso não é brincadeira, isso é algo assim que realmente afeta a psique da criança. É isso, e você mais que ninguém que é formado em psicologia fere a integridade psíquica da criança, é isso mesmo. Agora, existem outros casos também de nomes vexatórios, né? Nomes de gêneros diferentes, né? Como que ficam essas questões de nomes Exato. vexatórios? É, seguinte, em relação à questão do gênero, tem duas questões específicas aqui para eu. Então eu vou fazer uma introdução antes de eu entrar no assunto, que é o Hum, seguinte: existe também uma regra que gera a mutabilidade do nome, que é o seguinte: essa regra é destinada ao registrador civil. Se alguém chegar ao registrador civil e pedir para registrar um nome que é considerado pelo registrador civil, mas atendendo ele se colocando como um cidadão do meio social, é, que ele entenda como ridículo, esse termo é o termo usado pela lei. Então, que é a hipótese do nome ridículo, o registrador civil deve negar o registro, deve falar com o pai, porque normalmente é o pai que vai ao cartório, né, de pessoas naturais, mas uhum, nada impede que seja a mãe também, ou os dois. Mas assim, uhum, aí ele vai falar com os dois que vai negar o registro do nome. Então, por exemplo, você quer colocar o nome do seu filho de 1, 2, 3, 4. Não pode. Por quê? Porque esse nome vai acabar expondo essa criança ao ridículo e justamente ofender a dignidade da pessoa humana. Então, ele nega o registro e pede para o pai escolher o outro nome. Se o pai escolher outro nome ridículo ou insistir nesse nome, que às vezes o registrador entende ridículo, mas o pai entende que não, ou a mãe, o registrador vai suscitar uma dúvida perante o juiz de registros públicos. Mas se suponha que o registrador registre com o nome e posteriormente esse nome a pessoa considere ridículo, ou o registrador registra porque ele não considerou ridículo, mas aí o meio social daquela pessoa considera ridículo. Aí sim, com base nessa mesma norma que é direcionada ao registrador, muitas vezes a pessoa pode, mas aí perante o judiciário, justificando isso, requerer a alteração do prenome, solicitando um nome que não entenda ridículo. A partir desse uhum. raciocínio, muitos nomes eles passaram a ser é, é,
muitas vezes a alteração do nome passou a ser solicitada. Então, e aí o aspecto básico é o seguinte, é o nome social, ou seja, o nome ele tem que ser, em primeiro lugar, identificador da pessoa no meio social e, em segundo lugar, não expô-la ao ridículo. Então, se, no primeiro caso, um nome que remete ao outro gênero, por exemplo, um homem que se chama, por exemplo, Carla. Se, se, se por algum erro do registrador ou algo do tipo, há este nome no registro e essa pessoa não quer que a utilização desse nome, ela pode propor uma ação no judiciário justamente nesse argumento. Mas também há uma questão no nome que remete aos dois gêneros, como, por exemplo, a gente falou Vandercy. Se a pessoa se incomoda, porque Vandercy pode ser homem ou mulher, e se a pessoa se incomoda com isso, a ponto de ofender a sua personalidade, isso aí ela pode sim solicitar alteração perante o judiciário. E aí, por fim, se aí a gente chega num caso diferente, que é o seguinte: suponha que a pessoa nasceu João, e aí, por N motivos, ela não se considera João, ela se considera Joana. Por quê? Porque ela se porta como mulher, ela se veste como mulher e ela solicita a todos do seu meio social que a tratem como mulher. Então, seria a Joana. Ela aí nós já pede estamos isso. falando dos transgêneros, né? Aí nós estamos falando dos transgêneros. Ficou aqui. Sim? Dos transgêneros? Isso, cortou um pouquinho. Dos transexuais? Mas isso. Então, o transgênero, o que acontece? Ele tem um sexo biológico que remeteu à certidão de nascimento inicial. Então, ele tem um pré-nome característico, normalmente, do sexo biológico, e o sexo biológico dele está no registro de nascimento dele, caracterizado ali. E aí, houve uma ação direta de inconstitucionalidade que o Supremo julgou, e que é a ação direta de inconstitucionalidade relativa aos transgêneros, e se entendeu como um direito do transgênero alterar no registro de nascimento tanto o prenome quanto quanto o sexo registral. Então, e aí o CNJ, a partir dessa ADI, ele publicou a Resolução 73, justamente permitindo ao transgênero providenciar a mudança do nome e também do nome registral, também do sexo registral, sem a necessidade de uma ação judicial. Então, ele pode fazer essa alteração diretamente no cartório, e assim, são poucos, na verdade, ele tem que cumprir os requisitos do provimento 73 de 2018, que está lá, e tem que levar uma série de documentos ao cartório, mas leva direto lá no cartório, e faz uma declaração dizendo que se entende como do gênero tal, e entende que o prenome adequado para ele é tal, solicitando a alteração, essa retificação do prenome e também do sexo registral. Importante falar o seguinte: entre os pré-requisitos não existe o pré-requisito de cirurgia de transgenitalização. Então, ele não precisa de fazer uma cirurgia de mudança de sexo para alterar o prenome, mas ele tem que manter tem algumas coisas interessantes aqui. Ele tem que manter o sobrenome e ele também, outra coisa interessante, ele mantém o sobrenome, ele não precisa de fazer a cirurgia de mudança de sexo. Entre os documentos que ele leva, precisa dele levar, por exemplo, ele não pode estar querendo mudar para o prenome, para, por exemplo, não responder por dívidas ou não responder por crimes que ele cometeu. Mas isso, em compensação, não altera não gerar fraudes, a possibilidade dele mudar. Não, ele vai continuar podendo mudar o nome,
ou seja, o oficial de registro vai mudar o prenome dele, só que aí ele vai comunicar para os lugares em que a certidão dele deu positiva. Então, por exemplo, se na terceira vara criminal deu um processo que ele está respondendo lá, aí o oficial de registro de pessoas naturais muda o prenome e comunica ao juiz da terceira vara criminal que houve essa alteração. E a última coisa que eu acho muito interessante nesse caso é que uma certidão de nascimento, a gente se requer, né, a extração de uma nova certidão de nascimento, sai com o nome ao motivo que levou ele, sai com prenome novo, com sexo novo e sem nenhuma menção ao motivo que ele se considera transgênero, por exemplo, porque seria justamente uma ofensa à individualidade dele. Ao passado. Teve um seguidor que fez a pergunta, judicialmente, aí, Marcelo, eu acho que é importante frisar que não, que isso é feito via cartorial. Somente se o notarial suscitar alguma dúvida. É interessante que o seguinte, para a alteração de prenome e sobrenome, os únicos casos que eu lembro que são extrajudiciais são o de casamento, divórcio e transgênero. O resto, tudo você vai precisar de ir no judiciário. Sim. E no caso do transgênero? Então, todos os outros casos, os transgêneros não precisam de ir no judiciário. Só se estiver suscitando dúvida quanto à característica dele ser transgênero, aí que haverá suscitação de dúvida, não é isso? Ou não? Exato, porque é o seguinte, esse processo, apesar de nenhuma certidão positiva, por exemplo, de protesto, Serasa, criminal, civil, nada disso impede a alteração do nome do transgênero. Isso não impede. Mas, o que acontece? Ele não pode estar fazendo isso com o objetivo de fraudar o direito. Isso realmente tem que ser algo que ele sente como uma pessoa do outro gênero e também ele se porta pessoalmente, socialmente como uma pessoa do outro gênero. Ou em termos de vestimentas, é óbvio que isso aí tem uma margem de discussão muito grande em relação ao que é se portar com vestimentas de homem ou de mulher, né? Porque a gente nem sabe o que é isso hoje em dia. Mas ele tem que se manifestar como um homem ou como uma mulher. Ou seja, se ele tem o sexo biológico, por exemplo, masculino, e entende que o gênero dele é feminino, então as pessoas do ambiente social dele têm que tratar ele como uma mulher. Ele tem que pedir isso socialmente. Agora, se ele estiver fazendo isso para, por exemplo, alcançar uma idade mínima de aposentadoria mais cedo, ou, por exemplo, no concurso da Polícia Militar, tanto homem quanto mulher podem fazer a prova da Polícia Militar. Agora, o homem precisa de fazer 10 barras no teste físico. E a mulher, salvo engano, precisa fazer 1 barra no teste físico, no exercício barra. Então, uma boa tática poderia ser o homem se declarar mulher. Na verdade, meus alunos já me explicaram que não é bem por aí, porque as vagas para policial feminino são muito mais concorridas do que a do policial masculino. Mas, se o objetivo do transgênero, do suposto transgênero, for fraudar a lei, e o oficial de registro de pessoas naturais verifique esse objetivo, a obrigação dele é não fazer o registro e suscitar a dúvida perante o juiz de registro público. Aí vai ter que ser feita a instrução e aí sim vai ter que ser ouvido o interessado e ele vai ter que fazer prova justamente dessa adequação social do gênero dele, que ele pretende. E a intervenção do Ministério Público é obrigatória, né? Porque, afinal de contas, a instituição defende a ordem constitucional, né? Exato. Aí, como é um direito individual e indisponível de personalidade, então o promotor de justiça participa dessa ação de dúvida e de procedimento. Inclusive, participa das ações normalmente de alteração de nome, justamente por ser direito de personalidade, independente de ser transgênero, de não ser, mas
esses casos assim sempre participa. Um dos seguidores também fez uma pergunta, que quando a pessoa passa a ter dois nomes, usa tanto o nome social e um nome registral diversos, como que isso funcionaria? O que acontece é o seguinte, na verdade, isso aí não é adequado pela lei. Por quê? Porque o nome é um fator de individualização da pessoa na sociedade. Então, ela não pode ter duas individualizações na sociedade. Ela tem que ter uma individualização na sociedade, para você saber quem está te devendo, para você saber para quem você vai pagar, para você saber com quem você está casando. Então, você tem que ser individualizado na sociedade. Uhum. Agora, se você, por exemplo, utiliza tanto um nome que o nome passa a ser um apelido notório, isso é um caso famoso também, que é o caso, por exemplo, do ex-presidente Lula ou da Xuxa. Então, na época, a lei falava assim que você poderia acrescentar apelidos públicos notórios. Então, por isso que o nome do Lula, o nome completo dele virou Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele acrescentou um apelido público notório. Hoje em dia não. Hoje em dia a lei já permite você substituir partículas do nome pelo apelido público notório. Então se ele quisesse, por exemplo, eu não estou falando que seria uma opção dele, que isso aí seria averiguado pelo Poder Judiciário, mas tutelado, né, chancelado pelo Poder Judiciário. Ele poderia por exemplo, preferir Lula da Silva. Então, porque Luiz Inácio, aparentemente é um prenome composto, né? Então, porque Inácio provavelmente não era um sobrenome dos pais dele, e sim Com é um nome certeza não. composto, Luiz Inácio, Uhum. salvo engano. Mas assim, teria que olhar nas A certidões, porque genealogia toda, essas né? coisas. Exato. Mas sendo um prenome composto, parece que o sobrenome dele é só Silva. Então, o adequado aí, no meu entendimento, seria, se ele quisesse, ao invés de simplesmente acrescentar, se ele quisesse substituir, aí seria Lula da Silva. Se ele quisesse, seria uma possibilidade que a lei dá agora. Então, igual a pergunta do seguidor, do nosso ouvinte aí da live. Ah, e se eu sou conhecido de duas formas? Você tem que ver a forma como você é mais conhecido. E aí você, inclusive, pode pedir essa alteração de nome na certidão, não tem problema nenhum. Uhum. Isso é possível, bastante viável e vou dizer pela minha experiência aí de anos aí na vara de registro público, é, é normalmente o que acontece. O judiciário tende a deferir os pedidos de alteração de nome. Ai, que bom. E a questão dos estrangeiros, né? Que nós tivemos uma abertura aí de fronteiras muito grande, a recepção, né, de estrangeiros. Como que fica a questão da alteração? Há uma mutabilidade ou não do nome deles? Quanto, por exemplo? Sim. A mutabilidade, ela pode ser feita tanto pela grafia, porque muitas vezes quando houve, por exemplo, a primeira geração de estrangeiros, houve um aportuguesamento do nome, e hoje em dia a família entende, até por motivos de conseguir a cidadania, muitas vezes, que às vezes o outro país exige essa alteração para manter a genealogia no país em que a pessoa está recebendo a cidadania. Então, isso é possível, ou seja, para correção de grafia que já vem de gerações aí, isso é Uhum. possível. E também existe a possibilidade do contrário, de você tem um nome estrangeiro que você considera muito complexo e você quer aportuguesar. Então, você tanto pode corrigir para atender ao ditame estrangeiro, não a ordem estrangeira, né? Que o Brasil não tem obrigação de atender essa ordem estrangeira. A gente vai estar atendendo, na verdade, a dignidade daquela pessoa humana ali que entende mais adequado usar. Deu uma travada na. Do alfabeto latino. Não, esqueci o nome. Uhum. E também. Mas existe a possibilidade também, então não poderia ser usado, por exemplo,
a grafia chinesa ou a grafia arábica, entendeu? Sim. Mas, e também também é possível. Tá. E não há necessidade nem de ter a questão Eu te do perdi por um tratados momentinho aqui, internacionais. Alexandre. É porque deu uma travada, né? Isso, Oi. isso. E não há necessidade nem de Agora tratado, voltou. e não há necessidade nem de tratado internacional. Marcelo, uma pergunta. E quando eu não gosto do meu nome? Como que faz? A pessoa pode simplesmente ajuizar, né, um procedimento que é no cartorial, ou teria que ser judicial quando eu não gosto do meu prenome, seja por crença Seguinte, religiosa, seja por qualquer outro motivo, pela própria autonomia é, existencial. exato. A questão de, aí eu estou considerando não gostar, teria que ser algo que ofende a personalidade humana, ou seja, não é um mero capricho da pessoa. Agora, isso tem um aspecto muito gravoso e muito pessoal, porque eu já peguei casos, como eu peguei um caso em que a mãe, logo depois que teve o filho, o que ela normalmente faz? O pai vai com a declaração de nascido vivo no cartório, quando não faz na própria maternidade, mas vai lá e fala o nome. E muitas, o que o marido ou o pai, o que eles costumam fazer? O pai e o marido costumam fazer coisa errada, né? Eles muitas vezes não seguem as determinações da mãe. Então, eu já peguei um caso que o marido chegou lá e escolheu outro nome do combinado. Então, o que a mãe fez? Ela, no meio social ali, todo mundo só chamava do nome que eles tinham eleito e não do nome que constava na certidão de nascimento. Então, isso aí não é um mero capricho. Apesar de não ter nenhum dos dois nomes que seja ridículo, óbvio que é possível de alterar o nome. Então, não é questão de não gostar. Ou também quando o nome remete a um personagem histórico que não, por exemplo, Hitler. Então, isso aí é, obviamente, um motivo muito grande para a pessoa poder querer alterar o seu nome. E também até motivos mais casuísticos, como a pessoa vive num meio religioso muito forte e tem um nome, por exemplo, que remete a outro meio religioso. Então, por exemplo, uma pessoa que vive num meio é, muçulmano e tem o nome, por exemplo, de Jesus. Porque o pai, na hora não que exista uma rixa necessária, mas essa pessoa não entende adequado esse nome. Então, pode ser feito, mas sempre por procedimento judicial, mostrando, em linhas gerais, que aquilo ali afeta a personalidade do indivíduo, a dignidade da pessoa humana. Nós já estamos quase caminhando para o final da live. A pergunta da Ellen é o seguinte: posso acrescentar nomes de família que não foi registrado? Então, pode acrescentar, Marcelo? Pode acrescentar, aí, mas precisa de ser. Em primeiro lugar, existe um procedimento que é muito simples, que logo após fazer 18 anos, a pessoa pode fazer isso, mas também é judicial. Em alguns estados, ele é todo extrajudicial e é homologado judicialmente. Uhum. Aqui em Minas Gerais, ele é judicial. Mas é um procedimento muito simples após fazer 18 anos. Mas se não, durante um ano. Mas se isso não foi feito nessa época, isso não quer dizer que não pode ser. Isso pode ser posteriormente também. Temos uma outra pergunta falando que ele tem 61 anos. Se esse prazo seria decadencial. Isso é muito importante. Porque 18 anos tem a previsão de legislação se seria decadencial. E tem o outro falando, tem 61 anos. Seria decadencial ou não? Não, não é decadencial. É justamente o argumento é o mesmo. Ofensa à dignidade da pessoa humana, então o direito de personalidade ele é imprescritível. Então, ele poderia ser feito. Agora, uma coisa interessante é que é o seguinte, muita gente faz o seguinte, espera na hora de casar e acrescenta um nome de avô e avó. Uhum. Isso é interessante, mas da própria linhagem e não da linhagem do marido.
que Tá. seria possível acrescentar da linhagem do marido. Isso alguns oficiais permitem de Outros registro e não. outros não. Isso é interessante. Mas e, Então, é uma mas e loteria no aí. caso do prenome? Aí no caso do prenome. Para casar, não. Não, no Mas caso do para casar, prenome. Eu tô não. com 61 anos, quero alterar meu prenome, porque eu não gosto Ah, dele. não. Pode alterar sem problema nenhum. Isso não tem nenhum prazo prescricional, mas sempre judicialmente. E Exceto se você for transgênero. tá. E você já teve, né, que você tem uma larga experiência aí nas varas de registro público como promotor, você já teve algum caso de cunho, assim, religioso? Porque nós vivemos, né, segundo a Constituição Federal, no Estado laico, em que a pessoa buscou retificação do prenome, né, em razão de questões religiosas? Sim, sim. Já teve um caso em que o prenome da pessoa era Maria e tinha um nome composto. Não lembro se era Maria Júlia ou Maria Clara, alguma coisa assim. Mas ela queria suprimir a partícula Maria, porque ela entendia que não era adequado ao meio social que ela vivia pelo aspecto religioso do prenome Maria. Então, isso aí é um caso que é possível se argumentar. Inclusive, meu parecer foi favorável à alteração por esse prenome. E aí a gente verifica que é interessante no direito, como eu disse e digo sempre aos alunos, que o mais importante é a gente estudar a dogmática. Tudo isso nasceu de uma norma pequenininha que vem lá na lei de registro público falando que é vedado o nome ridículo. E aí você soma isso com os direitos garantidos na Constituição, de dignidade da pessoa humana, com os conceitos do novo Código Civil e os direitos de personalidade do Código Civil. E aí a gente chega a essa possibilidade de alterar até um nome, que é o nome, por exemplo, da minha filha é Maria. Maria Luísa. E eu, não é por isso que eu vou entender que a pessoa que considera totalmente inadequado chamar Maria, que ela não tenha razão para que isso esteja ofendendo a dignidade dela. Uhum. O mais importante de tudo é a construção da autonomia existencial da pessoa, porque eu estou vendo que várias pessoas estão repetindo assim: como faço para acrescentar o sobrenome materno, paterno, eu posso alterar? Isso, como você falou logo no início da live, é um procedimento extrajudicial, né? Ou seja, basta ir no cartório em que foi registrado. Qual é a documentação que tem que ser apresentada, Marcelo, para fazer Ah, não, essa ó, alteração? o seguinte, mesmo para questões de sobrenome, deixa eu Corrigir simplificar aqui para o pessoal. grafias, que tem muita gente que fala que é corrigir Isso. grafias, né? O seguinte, se for um erro simples, tudo é direto no cartório. Então, corrigir grafia, saiu sem um R, saiu com três R's o nome, tudo é direto no cartório. Todos os procedimentos que sejam de mero erro formal, o cartório corrige. Agora, a alteração efetiva, a regra é que seja no judiciário, exceto nos casos de separação, divórcio e transgênero. O Uhum. resto tudo é no judiciário. Então, por exemplo, eu só tive, pela decisão dos meus pais, eu só tive patronímicos paternos, ou seja, sobrenomes paternos. Agora eu estou insatisfeito com isso, que eu queria ter tido um patronímico materno. Fiquei triste com meus pais. Eu acho que isso aí é muito, muito errado o que eles fizeram. O caminho correto é ir num advogado e procurar para propor uma ação judicial, porque no cartório não vai conseguir, por conta própria, acrescentar o patronímico, mesmo que esteja ali na linhagem. Então, só Uhum. para meros erros, assim. Então, Uhum. precisa da ação judicial. Isso. E é importante a gente mencionar também que, embora alguns, né? Eu lembro que a primeira decisão do STJ, em 2009, um voto do ministro que foi vencido, o qual eu me reservo o direito de não falar o nome, né? Ele falou que a pessoa ela era conhecida com nome social, e o nome registral totalmente diferente. Ela pediu e ele foi voto vencido, falando que isso era mero capricho, que não tinha problema algum. Não é mero capricho. A questão é que cada um constrói a sua biografia, existe a sua autonomia Exato. existencial. Então, isso é que tem que ser respeitado, Isso. seus direitos da personalidade, a sua dignidade, como você vê, né? Então, como você vê é que o judiciário, ele existe para tutelar os nossos direitos, né?
Então, não está aqui para criticar e muito menos. E se nós temos questões religiosas, nós vivemos num país laico, né? Então, o judiciário não está aqui. Por exemplo, se eu sou católica e é um muçulmano, eu tenho que respeitar a crença dele. Não é isso, professor? Nós já estamos aí com 20 horas e 54 minutos. Eu gostaria, né, que você fizesse as suas Exato. considerações finais para que a gente já pudesse caminhando aí para o final. Uma pena que eu acho que passou super rápido. A gente tem ainda muitas questões que a gente tinha que falar da questão do transexual. Eu acho que a gente tem que fazer uma outra live só dos transgêneros, viu? Quem sabe? Eu acho que eu vou te convidar para uma próxima, hein? Não, vamos sim. Eu, na verdade, você sabe, né, Alexandra? Você não me pede, você me manda, você me Quem ordena. O dera. que Não, você que é isso. falar, que você, quando você quiser, vou me sentir honrado com um outro convite. O que eu queria deixar aqui, o que eu queria agradecer muito a você pelo convite, a Laura também, que faz parte do escritório aí de vocês, também que é uma pessoa do meu coração, vocês duas. Queria agradecer também o pessoal que acompanhou a live aí, eu vi que teve muitas perguntas, tal, então ficou muito dinâmico, muito agradável, né? E Uhum. deixar aí como mensagem final, justamente reforçar o que você falou. Se você estiver sentindo que o seu nome está incompatível com a sua personalidade, a forma como você se vê. Por quê? Porque você não tem, por exemplo, o patronímico da sua linhagem materna. Isso, atualmente, o judiciário, esse voto que você citou, é um voto divergente. Atualmente, o caminho que os judiciários, os juízes, eles têm um cuidado muito grande em chancelar e em estar próximo ao cidadão, né? Uhum. Então, ainda mais quando as pessoas elas estão aí com uma advocacia do seu gabarito, né, Alexandra? Muito Aí obrigada. fica até tudo mais fácil. Olha, tá todo mundo pedindo parte 2 da live, viu? Olha, eu gostaria de agradecer Não, demais o seu quando você convite. quiser. Assim, você recebeu o convite, né? De pronto. O seu tempo, muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Estão pedindo parte 2. Quem sabe a gente faz parte 2, abordando mais temas também, porque faltou a proteção daqueles, né? Que estão a serviço da justiça, que tem a mutabilidade do nome deles também para serviço de proteção, várias Exato. outras questões. Eu gostaria muito de agradecer a todos, né, que ficaram presentes aqui na live, o apoio de vários amigos, né, familiares e tudo. E aproveitar e convidá-los também na próxima semana, dia 14. Nós teremos, né, uma live com o desembargador Wilson Benevides para falar dos recursos repetitivos, né? Quais são os efeitos que eles possuem dentro do direito não só de família, mas o impacto dentro do judiciário. Você, Marcelo, como ninguém, sabe como é esse efeito. E mais uma vez, né? A live passa muito rápido, eu falo que é um tempo muito pequeno, que se expira o nome social, né? O nome civil e essa questão da mutabilidade, vamos pensar uma parte 2, porque temos muita Joia. coisa ainda para fazer, e aí a gente pega um outro aspecto. A live ela é sempre gravada, ela fica no nosso site, no Instagram do escritório, tá certo? E no IGTV as pessoas também podem assistir. E nós estamos aí, né, à disposição. Agradeço a todos, né, a participação. Mais uma vez, obrigada, Marcelo. E também a gente pode sempre trocar figurinha. Queria só deixar uma colocação. Te chamei no início de doutor e tudo, pela questão do respeito, viu? Que eu tenho por você. Você sabe muito bem disso. Sempre gostei muito de você. Te admiro, assim, como profissional. Muito sério lá na PUC, né? Assim, no trato com os alunos te adoram. Você é um excelente professor, né? Na defesa do seu doutorado Obrigado, em Alexandre. Direito Constitucional, assim, foi brilhante. E quando você começou a fazer psicologia, eu falei, gente, que bacana, assim, um homem ter, assim, essa expertise de tratar, né, essas duas áreas que se complementam. E é muito difícil, né, a gente ver isso. E nesse trato aí, tá? Você tá de parabéns. Considero um excelente Muito profissional, te obrigado, respeito Alexandre. muito, tá? Muito obrigada por essa participação, Obrigada. tá? E Obrigado, a honra é toda minha, a recíproca é verdadeira. muito obrigada. Então, até a próxima live. Agradeço a todos os participantes. Muito